Fala pessoal, tudo bem? Vamos resolver aqui alguns exercícios de racionalização de denominadores, tá? É uma lista que um aluno pediu para a gente verificar alguns exercícios, então achei pertinente a gente discutir um pouquinho em relação a isso aí, tá bom? Basicamente são exercícios bem simples, mas que exigem do aluno um conhecimento prévio em algumas propriedades matemáticas, tá? Então vamos ler o comando da questão e aí a gente parte para a resolução dos exercícios. Então ele pede lá, ó, racionalize os denominadores e simplifique quando possível. Então essas são os exercícios que a gente vai trabalhar esses conceitos aí, tá? No primeiro momento é importante a gente lembrar que tem algumas coisas que a gente precisa lembrar da matemática, né? Aqui, por exemplo, para solucionar esse primeiro exercício, eu vou usar uma propriedade matemática que eu acho que a maioria de vocês já conhece, que é o conjugado. Conjugado a gente usa para algumas funções, principalmente para eliminar ou raízes ou números complexos, tá? Então, o conjugado nada mais é do que a propriedade que nós multiplicarmos pelo inverso da parte de baixo ali que a gente tá sendo alvo ali, né? Por exemplo, 1 dividido por raiz de 2 mais 1. O conjugado dessa parte de baixo seria raiz de 2 menos 1, certo? Ou seja, eu simplesmente pego os dois termos lá, raiz de 2 e 1, e simplesmente mudo aquela operação. Se está uma soma, eu passo ela para uma subtração. Se está uma subtração, eu passo para uma soma, tá? Então, no primeiro momento pode ficar um pouco confuso, mas eu acho que solucionando o exercício vai ficar um pouco mais visual para a gente, ok? Então, esse era o nosso primeiro passo. Qual seria o nosso segundo passo? Para quem tem um pouco mais de familiaridade, está um pouco mais afiado na disciplina, já percebe que embaixo nós conseguimos chegar num produto notável. Um produto da soma pela diferença, ok? Então, só para simbolizar aqui, ó, um produto notável da soma de A mais B vezes A menos B, nós desenvolvendo esse termo aqui, ficaria A quadrado menos AB mais AB menos b quadrado. Ou seja, se a gente reparar, esse termo aqui, ó, esses dois termos aqui, eles simplesmente serão anulados. Ok? Então, esse é o nosso objetivo, nesse caso aqui, para entender o que vai ser feito aqui. Então, basicamente, a parte de baixo aqui, a gente simplesmente chegará no quadrado desse termo menos o quadrado desse termo. Como é o primeiro exercício, eu vou desenvolver de maneira completa e aí nos próximos a gente já admite que a gente já saiba o que a gente está trabalhando, ok? Então, a parte de cima, vamos fazer a multiplicação tanto na parte de cima como na parte de baixo. E aí é aquele artifício, né? Alguns professores chamam de chuvinha, então esse vezes o primeiro, esse vezes o segundo. E assim na parte de baixo também. Então vamos lá. 1 vezes raiz de 2 vai ser a minha própria raiz de 2, certo? 1 menos 1, 1 vezes menos 1 vai ser o meu próprio menos 1. Então na parte de cima, como a gente está multiplicando por 1, vai dar exatamente a mesma coisa. Agora na parte de baixo a gente vai ter alguma substituição. Então vamos pegar o primeiro termo aqui e multiplicar pelo primeiro termo do segundo parênteses aqui. Vou até colocar um parênteses aqui para ficar mais visível para vocês, ok? Então vamos lá, raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4. Uma outra propriedade matemática, raiz de A vezes raiz de B é igual a raiz de AB. Mas acho que não é o caso aqui da gente perder muito tempo com isso. Então vamos lá, raiz de 2 vezes menos 1, menos raiz de 2. Né? Lembrando que nesse primeiro exercício eu vou fazer ele de modo assim mais completo, tá? Depois a gente já pode fazer direto. Então,
o primeiro termo aqui a gente já multiplicou pelos outros dois termos. Agora vamos pegar o segundo termo aqui, que é o mais 1. Mais 1 vezes raiz de 2. Então vai dar mais raiz de 2. Ok. Mais 1 vezes menos 1. Então isso vai dar menos 1. Repara que chegou no que a gente estava esperando lá. Ó. Menos raiz de 2 mais raiz de 2. Esses caras aqui simplesmente eu vou conseguir cancelar. Ok? Então vamos ver aqui o que a gente consegue simplificar nesse primeiro momento aqui. Em cima a gente vai ter simplesmente raiz de 2 menos 1. Não dá para a gente fazer muita coisa. E embaixo, raiz de 4. Raiz de 4, eu sei que raiz de 4 é 2. 2 vezes 2, 4. Então, 2 menos o 1zinho que sobrou lá. Ou seja, esse cara aí vai ser raiz de 2 menos 1 dividido por 1, que vai ser igual aqui a raiz de 2 menos 1. Tranquilo? Então, esse aqui é o resultado na nossa forma simplificada. Tranquilo? Vou mudar de cor aqui só para que a gente deixe aqui mais bonitinho. Então, era isso que a gente tinha que fazer, ok? Então, trabalhamos aqui com a propriedade matemática aqui do conjugado, tá? E do produto notável da soma pela diferença. Então, vamos fazer o próximo aqui, no mesmo raciocínio que a gente utilizou no primeiro exercício. Então, no primeiro momento, vou fazer o conjugado desse cara, né? Da parte de baixo, sempre da parte de baixo, tá? Então, menos 2 dividido pela própria raiz de 7 menos 2, tá? Então, como a gente já verificou aqui, acho que não tem a necessidade de fazer um tanto detalhe. Vamos já fazer direto. 6 vezes raiz de 7 vai ser o nosso próprio 6 raiz de 7. Como raiz de 7 não é uma raiz simpática, ou seja, a gente não sabe, né, não tem nenhuma continha lá na tabuada que o número vezes ele vai dar 7, então a gente deixa desse jeito aí. 6 vezes menos 2, menos 12. Tá? E a parte de baixo eu já vou pular e já fazer o seguinte, ó, eu tenho uma soma vezes uma diferença, ó, uma soma vezes uma diferença, então eu espero o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então o quadrado de raiz de 7 seria a raiz de 49, que é o nosso próprio 7, certo? E o quadrado de 2 vezes menos 2 daria menos 4, tá? Então aqui eu já posso colocar direto, tranquilo? Então, vamos ver o que a gente pode fazer nesse primeiro momento só para simplificar. Na parte de cima eu posso deixar 6 raiz de 7 menos 12 e na parte de baixo 7 menos 4, 3. Tranquilo? Aqui também, como o problema pede para a gente também simplificar, eu posso fazer o seguinte, na parte de cima posso colocar em evidência o 3. Né? Então, colocando em evidência para depois eliminar com o 3 aqui, ficaria 2 raiz de 7, certo? 2 raiz de 7 menos 4. Embaixo o 3, e aí eu conseguiria eliminar, no caso aqui, né? Acho que o termo não é eliminar, correto? O termo correto seria simplificar e simplesmente deixar ali a resposta como 2 raiz de 7, tá? Menos 4. Essa é a forma simplificada que a gente poderia simplesmente cortar aqui esse 3 com esse 3 aqui de cima, tá? Então vamos ver se eu consigo cortar, agora eu consegui. E aqui esse cara aqui, ok? Então esse era o exercício essa era a resposta lá que o professor esperava que nós chegássemos, ok? Aqui esse exercício C,
é o mesmo raciocínio que a gente vai utilizar, então não tem muito segredo, ok? E aqui vamos conversar um pouquinho que geralmente, não é o correto, mas geralmente o aluno ele se sente um pouco atentado a dizer o seguinte: ah, não, isso aqui era super simples, eu não precisava ter feito o conjugado aqui, era simplesmente ter feito raiz de 11 menos raiz de 10 é igual a raiz de 1, que é igual a 1. Cuidado, tá, gente? Não vamos fazer isso, que você vai acabar perdendo o exercício, tá? Então, tem a raiz, apela lá para o conjugado e aí a gente vai chegar num produto notável e aí sim a gente vai conseguir desenvolver, certo? Então vamos lá. E aqui cuidado também, ó. 4 raiz de 11 é como se fosse um único bloco. Vezes raiz de 11, então vai dar 4 raiz de 121. Depois a gente simplifica, tá? Mais o que? 4 vezes raiz de 10. 4 raiz de 10. Então, maravilha. A parte de cima está feita. A parte de baixo, aquele mesmo raciocínio, né? Vou chegar lá num produto notável da soma pela diferença. Então, quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Quadrado do primeiro seria a raiz quadrada de 121 menos a raiz do quadrado do segundo lá, que seria a raiz de 100, certo? Então, maravilha. Vamos ver o que a gente consegue já simplificar nessa brincadeira? Raiz de 121 a gente sabe que é 11, então 4 vezes 11, 44. Mais 4 raiz de 10. Vamos deixar o raiz de 10 aí bonitinho. E a gente não conhece a raiz de 10. E embaixo a gente já tem a conta feita. Raiz de 121, 11, menos a raiz de 100, que é 10. Então, basicamente, vai ficar isso aí. Vamos lá. Já de uma forma simplificada, vai ficar 44 mais 4 raiz de 10 dividido por 1, que vai dar exatamente 44 mais 4 raiz de 10. Ah, mas eu posso colocar o 4 em evidência simplesmente para simplificar aqui a minha vida, deixar mais bonitinho? Sem problema nenhum. Tá? Então, essa é a resposta que o professor gostaria que nós chegássemos lá, ok? 44 mais 4 raiz de 10 ou 4 vezes 11 mais raiz de 10. Tranquilo? Acho que não tem muita dificuldade. Evidentemente que é preciso que a gente conheça algumas regrinhas para facilitar a nossa vida, ok? Então lá, só para a gente terminar isso aqui, vamos finalizar aqui o exercício D do mesmo jeito, ok? Vamos aplicar o conjugado. Perceba que é um pouco uma receita de bolo, né? Não tem muito o que mudar. Então, vamos aplicar o conjugado em cima e embaixo, ok? Então, lá era uma soma, então o nosso conjugado vai ser uma diferença, ok? E vamos para as continhas aí. Aqui, mais uma vez, a parte de cima vai ser super intuitivo, né? Alguma coisa vezes 1 é alguma coisa. Então, aqui vai dar raiz de 3 menos raiz de 5, ok? E na parte de baixo vai ficar raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. Vamos colocar aqui raiz de 9 menos o que? Raiz de 5 vezes raiz de 5, menos raiz de 25. Tranquilo? Então aqui a gente já consegue enxugar um pouquinho isso. Eu vou até colocar menos raiz de 5 na frente, porque ela é maior. Tá? Então a gente vai ter um número negativo aí. Mais raiz de 3 sobre o que? Raiz de 9, que é 3, menos 5. Ok? Então, geralmente o que vai acontecer é o seguinte aqui, ó. Então, aqui a última simplificação que vai dar, vai ficar o seguinte, menos raiz de 5, menos raiz de 5, mais raiz de 3,
raiz de 3 sobre menos 2, ok? Então, para a gente dar a resposta assim bonitinha, sem o professor reclamar, vamos só substituir aqui, ó. Um número negativo dividido por um número negativo vai dar positivo. Então, vai dar raiz de 5 menos raiz de 3 sobre 2, ok? Então, aí a gente finaliza essa parte aí. Só deixa eu mudar a cor aí. Então, foi isso que a gente fez aí nesta pequena lista de exercícios, ok? Evidentemente que é importante a gente salientar que nunca na matemática tem só uma maneira de resolver. Mas acredito que essa aqui é a maneira mais intuitiva, mais rápida para a gente chegar na solução. Tá bom, pessoal? Então agradeço e até uma próxima. Tchau, tchau.